Então vamos ler para a gente não esquecer. Mas para ensaio ficou bom. Agora é para valer. Mas recebereis poder Pronto, Arthur, agora tu congela. Vamos juntos agora? Sem olhar? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Amém. Eita, alunos inteligentes. Que bom, vamos orar. Senhor, nós te glorificamos, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. Foi o Espírito Santo que tocou em nosso coração um dia, para recebermos a confirmação da salvação em nosso coração. Senhor, nós não estamos aqui para viver o que desejamos, o que ansiamos de nós mesmos. Mas nós estamos aqui nessa noite porque um dia nós fomos tocados e entendemos a razão da nossa existência, que se chama Jesus. E a partir deste momento nós fomos conduzidos a uma perspectiva nova de que este momento que aconteceu conosco, ele deve ser compartilhado. Ajuda-nos a anunciar Jesus todos os dias da nossa vida. Dá-nos autoridade, Deus. Guia-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu não vou me alongar hoje muito na minha fala, mas a primeira coisa nós já aprendemos, importante, que é este versículo para guardar no coração. Não é para ficar escrito apenas em um caderno, em um livro, mas sem dúvida nenhuma nos nossos corações. Atos 1:8, ele faz parte da história da igreja de Jerusalém. Não vou me estender aqui muito sobre o contexto, mas vocês sabem que havia uma promessa dada por Deus através do profeta Joel, que haveria de descer o Espírito Santo, e através da descida do Espírito Santo, Deus iria ali manifestar a sua graça, a sua glória no meio daquele povo, e que esse dia iria acontecer em que as pessoas conheceriam, seriam tomadas desta maravilhosa experiência do Espírito Santo de Deus. E de fato, naquele determinado dia, como Deus havia prometido, por meio do profeta, esse ato aconteceu. Então eu quero aproveitar as palavras do Dr. Russell Shedd, um dos grandes escritores, pastor no decorrer da história, que ele traz um comentário sobre Atos 1:8, que eu achei bem interessante, e eu tenho meditado sobre isso. Então, nós vamos tentar unir aqui na ideia dele, que é evangelização e o Espírito Santo. A primeira coisa que eu quero considerar com vocês é o seguinte, a gente aprender aqui. Todo crente é um missionário. Todo crente é um obreiro. Mas pastor, isso não é para quem estuda. Não é apenas se eu fizer o curso Sã Doutrina lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, eu vou ser um missionário, um obreiro. Não, absolutamente não. Nunca você vai ler na Escritura que o papel de fazer missões, de evangelização, de proclamar o Evangelho de Jesus, de obedecer à grande comissão, isso foi dado apenas a pastores, missionários,
formados em seminários ou institutos. Não, essa missão foi dada a todos os crentes. Porque se nós olharmos para a igreja de Jerusalém, pelo crescimento, pela obra que o Espírito Santo fez no meio daquela igreja, a pergunta é, será que todos eram formados em seminários? Claro que não. O texto é no plural, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Essa palavra ela é dirigida especificamente para os crentes. Quem são os crentes? Aqueles que são regenerados, nascidos de novo. São filhos de Deus, eleitos, segundo o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1. Então, nós fomos escolhidos por Deus para receber o Espírito Santo como igreja, não como formados. Então, quando você estiver em uma igreja e alguém perguntar assim, um pastor, o pastor Arival, pastor Hernandes, qualquer um, quem é missionário aqui, levante a mão. Você tem que levantar a sua mão. Todos naquela igreja têm que levantar a mão. Todos. Porque esse imperativo foi dado aos crentes, foi dado à igreja. Vocês precisam espalhar as boas notícias. O que sobrenaturalmente aconteceu na vida de vocês, uma experiência nova, precisa ser compartilhada. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Qual é a primeira lição que a gente aprende aqui? Você que é nascido de novo, já recebeu o Espírito Santo no seu coração. Não dá para ficar calado. Não dá para ficar apático, olhando as pessoas caminharem para o inferno, quando na verdade nós fomos conduzidos para o céu. Quando Jesus vem, o céu desce até nós. E se o céu desceu até nós, nós agora levaremos o céu ao conhecimento das pessoas. Então, Russell Shedd, falando, ele diz assim, irmãos, no primeiro ponto ele diz, sem o Espírito não há poder milagroso. Dínamos. Sem o Espírito Santo não dá para pregar o Evangelho de Jesus. Porque só prega o Evangelho quem tem o Espírito Santo capacitando, ungindo, dando autoridade. A autoridade aqui que eu digo, hoje, vocês enfrentaram, hoje, não só hoje, mas em todos os avanços missionários que vocês já participaram, vocês enfrentaram muitas lutas. Se encontraram com pessoas que têm um testemunho de vida muito difícil. A Márcia estava compartilhando com um rapaz que estava aqui hoje, e ele se identificou que pertencia praticamente ao diabo, a Satanás. Ele é escravo, ele não conhece outra coisa na vida dele. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo para enxergar esse ato milagroso, porque é incapaz, irmãos, de que alguém vá até Jesus sem que o Espírito Santo faça primeiro esse milagre no coração dela. É impossível. Humanamente, o homem não é capaz de ir até Jesus. Não vai. Quantos nós já conhecemos que já estão longe de Jesus? Que já se afastaram? Sabe por quê, queridos? Quando eu não sei o que aconteceu com você no dia da sua conversão, mas é algo extraordinário. Mexe com a gente. Sentiu isso? Dá vontade de falar, dá vontade de gritar, dá vontade de pular. Tem uns que choram, tem uns que são introvertidos, mas quando vem a consciência, você diz, não, eu preciso compartilhar algo extraordinário que aconteceu comigo.
Então, quando, por exemplo, vocês estão vindo de São Paulo, todos nós que aqui estamos e vamos às ruas de Vinhedo ou de qualquer outro lugar para chegar e conversar com alguém e simplesmente dizer: olha, eu tive uma experiência profunda com Jesus Cristo e eu quero compartilhar com você. Você só faz isso porque o Espírito Santo lhe capacitou para tanto. Sem o Espírito Santo, você não terá autoridade para poder pregar. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, como diz algumas seitas. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Cristo. O Espírito Santo se move, ele trabalha, ele age. Ele coordena, ele nos leva às pessoas, ele nos conduz aos corações carentes, aos corações oprimidos, aos corações deprimidos, aos corações feridos pelas causas da vida, pelas necessidades da vida, e nós chegamos lá de uma maneira tão pequena, tão incapacitados, mas cheios do Espírito Santo, cheios de Cristo, para dizer: olha, eu tenho uma palavra para você. Você precisa se arrepender e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, porque um dia aconteceu comigo. Sem o Espírito não há poder. Sem o Espírito Santo a guerra não cresce. Sem o Espírito Santo ninguém estava aqui nessa noite. Vocês não teriam vindo para cá. O Espírito Santo trouxe vocês para cá. E o Espírito Santo põe na sua boca, põe no seu corpo, na sua mente, poder, força para poder sair um dia, seja de sol ou seja com frio, para chegar na casa de alguém, para encontrar alguém na rua e levar essa palavra. Sem o Espírito Santo isso não seria capaz. Segunda coisa que a gente aprende aqui com o Russell Shedd, nesse comentário sobre Atos 1:8, é que sem o poder não há o testemunho. Como é que você vai testemunhar de uma coisa que você não tem? Como você vai oferecer algo a alguém se você não possui? É uma incoerência. Porque nós só entregamos aquilo que temos. Se você tem Jesus, você reflete Jesus. É por isso que a Escritura diz que nós temos o bom perfume de Cristo. Para que serve o perfume? Para exalar o quê? Pode falar. Uma essência. Ele tocou numa palavra-chave, essência. Tem a canção da Aline Barros, Primeira Essência, né? A essência, vou dar uma aula aqui de perfume, tá? De essência perfumística, né? A essência, existem diversos tipos de perfumes. Perfume comum, perfume francês, perfume 20% parfum. O que muda nisso em cada fragrância? A fixação. E vou dar uma lição para você que usa perfume. Jamais põe o seu perfume passando a sua mão, sabe? Porque ali tem... Preste atenção a essa analogia que eu vou fazer. Se você pegar um perfume e colocar esse perfume sobre a sua mão que tem o suor, é oleoso, certo? Rapidamente, por mais que seja um bom perfume, aquela essência, aquele perfume vai, em poucas horas, dissipar. Agora, se você colocar 15 centímetros do seu corpo, a sua roupa vai ficar uma semana se você não lavar com o seu perfume. Porque o que ficou sobre a sua roupa foi a essência, foi a fixação. Aí a gente diz: eita, perfume, você comprou teu perfume aonde? Comprei lá no braço. Nossa, eu não sabia que tinha esse perfume bom desse jeito, pensei que você tinha comprado no shopping. Então veja, nós julgamos por o que nós estamos sentindo.
A analogia que estou fazendo é que é assim que as pessoas vão sentir quando elas estiverem frente a frente conosco. Você vai exalar. Se você tem Cristo, você exala uma essência, uma fragrância permanente. Se você não tem, as pessoas vão olhar e dizer: você não tem o que oferecer. Porque você não tem nada dentro de si. A essência é a base para poder a gente descobrir o que tem mais profundo no coração do ser humano. Sabe, nas relações interpessoais, quando a gente conhece muito bem alguém, um amigo, amiga da igreja, a gente diz: eu conheço tua essência, eu sei que tu não é assim, tá estranho. Você conhece bem aquela pessoa, a personalidade dela. Então, sem poder, sem o Espírito Santo, não tem como a gente evangelizar. Seremos desmascarados. Essa é a grande verdade. Então, irmãos, quando a gente sai cheios do Espírito Santo, nós vamos falar de Jesus, e o Espírito Santo vai colocar na nossa boca, na nossa língua, palavras de sabedoria, ungidos, capacitados. E sabe, às vezes nós chegamos para conversar com alguém e nós não temos nenhum assunto para aquela pessoa, para aquela circunstância, para aquela situação, mas quem está conduzindo você? Você está cheio de Deus, você está cheio do Espírito Santo. Quando chega lá, o Espírito Santo vai colocar sobre você palavras de sabedoria, de poder. Terceiro, sem testemunho não há avanço até os confins da terra. A igreja só subsiste porque ela tem testemunho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Aqui vocês são mais jovens, mas eu já tenho 55 anos, já vi instituições fecharem. Vamos falar de algumas instituições que podem ser fechadas? Vamos exemplificar? As que são mais do meu tempo aí. Escolas fecham, universidades fecham, hospitais fecham. O que mais? Vamos falando aí. Lojas fecham? Fecha. A igreja nunca será fechada. É a única instituição do mundo que não fecha, porque o dono dela é Jesus de Nazaré. Amém? E ela é cheia do Espírito. A igreja somos nós, não é a instituição. Irmãos, é o avanço, ser-me-eis, o Espírito Santo, uma igreja, um povo cheio do Espírito Santo, Deus vai conduzir a testemunhar. E sereis minhas testemunhas. Aí, meu irmão, é como diz a canção: de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Todas as etnias, todas as raças, todas as nações do mundo ouvirão falar deste Cristo. E mais do que isso, a impossibilidade de chegar numa língua própria, Deus vai prover condição de chegar uma Bíblia para chegar em todos os povos mais difíceis. Por quê? Porque aquela igreja está capacitada no poder do Espírito Santo para testemunhar do Evangelho. E igreja é você e eu. A igreja não é prédio, a igreja é povo, é gente eleita e escolhida e cheia de Deus. Amém? Isso é igreja. Isso é ser igreja. No passado, os missionários, os irmãos, só para vocês terem uma ideia, o presbiterianismo, a primeira igreja organizada foi em Recife. E os missionários daquela época tinham que evangelizar em Fortaleza, por exemplo. A igreja central de Fortaleza tem mais de 120 anos. E eles iam a cavalo, mais de 1000 quilômetros. Nós pegamos um voo de Recife a Fortaleza, nós gastamos 40 minutos. É como se fosse talvez do São Paulo para o Rio, um voo de 1 hora, vamos dizer assim. E a cavalo. Quantos dias esses irmãos não tiveram que cavalgar, se alimentar, dormir, quem sabe até mesmo em cima do cavalo,
pela longa estrada para testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo, aquilo que eles receberam. Não dá para ficar guardado. Nós temos que viajar quilômetros e quilômetros, noites e noites, mal dormidas. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a igreja e sem o testemunho não há um avanço. Então tem que avançar no mundo, tem que chegar nos confins da terra, e chegou até nós, a você e a mim. Eu sou de uma região que você diz, não, acho que o Evangelho não vai chegar na região onde o pastor nasceu. A minha região, eu tive o privilégio, no mês de dezembro passado, pregar na minha igreja mãe, onde foi comemorado 85 anos de organização, numa cidade com 45 mil habitantes no Alto Sertão do Ceará. 100 anos de presbiterianismo. A igreja tem 7 congregações, cabe 1000 membros sentados. Você vai dizer, não é possível um negócio desse. Chegou lá na tua região, pastor? Eu sou filho da 4ª ou da 5ª geração de presbiterianos. Bisavós, bisavô, avó, pai, mãe. Lá naquele lugar, um dia Deus enviou alguém cheio do Espírito Santo para testemunhar de Jesus. E um dia chegou até mim. Alguém falou de Jesus para os meus pais, para os meus avós, para os meus bisavós, que já estão na eternidade, na glória. Irmãos, não importa se é uma criança, pré-adolescente, adolescente, jovens como vocês, na maioria, ou nós que já estamos um pouco mais além, ou aqueles que já estão para ser conduzidos à eternidade. Não muda aonde você for, você vai ser testemunha de Jesus. Aonde você for. Estava dizendo, compartilhando com as meninas hoje ali, as irmãs, que às vezes nós culpamos, não é, os jovens, mas é o trabalho, é a universidade, é muito difícil da gente testemunhar, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto na universidade, na escola, no trabalho. A culpa não é a instituição, porque isso não importa. Deus vai nos colocar no fogo, Deus vai nos colocar onde o diabo está, e é lá que ele vai usar você e a mim, para dizer, olha, existe alguém que morreu por você, mudou minha história de vida, e vai mudar a sua se você se arrepender dos seus pecados. Quem faz o ambiente é quem você é. Nós vamos ser tentados em qualquer lugar. Sim ou não? Em qualquer lugar nós vamos ser tentados pelo mundo. Na rua, na praça, na academia, na escola, no trabalho. O diabo está aqui para tentar, para destruir a igreja. Então, aonde você for, você não está sozinho. Lembre-se disso, aonde você for conduzido para falar de Jesus, você está revestido do poder do Espírito Santo. Isso é o que importa. Eu fui criado num tempo também que as pessoas diziam assim, qualquer coisa que tivesse, chame o pastor. Chama ele para orar, porque alguém deve estar com algum problema. Essa era a visão que as pessoas tinham, que só o pastor tinha autorização para orar por uma pessoa que estivesse passando por um problema espiritual. Não, isso é para todo crente, para o jovem. Chega lá e fala. Entende? Chega e fala, olha, tem alguém que está passando mal aqui, e sabe, eu acho que essa pessoa está precisando de uma oração. Vamos chamar o pastor Arival? Não, o pastor Arival está dormindo, sei lá, está fazendo qualquer coisa. Deus vai usar você, porque a testemunha que está lá é você. E Deus vai usar você, você vai orar, você vai clamar, você vai interceder, e aquela pessoa pode ser tocada ali e transformada pelo Espírito Santo. É você que Deus usa. Por isso que não importa onde você está, como você está, se você é rico, se é pobre, se você está bem vestido, se você anda bem vestido, para Jesus não importa. A igreja é povo, é gente. Ele vai te usar. Ele vai fazer de você um instrumento.
Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Quarto, ele diz que sem tal avanço, Cristo não voltará para restabelecer seu reino. A Bíblia diz que Jesus só vai voltar quando todos ouvirem falar do Evangelho. Hoje, neste final de semana, quem sabe, muitas pessoas aqui de Vinhedo tiveram a oportunidade de ouvir falar a primeira vez de Jesus. Percebe aqui, se cumprindo todas as coisas? Ah, pastor, mas isso não é para dentro de uma tribo indígena? Não. Pode ser que muitas pessoas aqui na sua cidade, em qualquer cidade, nunca o parou para ouvir falar de Jesus, não tem nem tempo. E hoje, sem ela pensar, sem ela programar, sem ela agendar, o Espírito Santo conduziu você até aquele lugar, aquela casa, aquela rua, não importa. E você disse, não, eu estou aqui porque eu gostaria de compartilhar algo contigo. E vocês estavam apenas com pode falar mais alto. O colete. Quem é você com o colete? Já pensou se alguém chega para você, quem é você de colete? Você representa que time de futebol? Não, aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui, estamos em Vinhedo. Por que vocês estão em Vinhedo? Porque Ele nos enviou para falar da graça, do poder do Espírito Santo. E por último, irmãos, a expansão da igreja em Atos acompanha a predição de Cristo. Jerusalém é evangelizada, Atos 1:12 ao 7:60, você pode acompanhar depois na sua Bíblia. A Judéia, Samaria são atingidas. Atos 8, versículo 1 a 40, o evangelho avança sem parar por terras gentias até chegar em Roma, capítulo 9, verso 1 a 28, 31. Lembra da minha cidadezinha lá? Lá já tem 3 igrejas organizadas, tem quase um presbitério nessa cidade. Alguém pregou lá, alguém foi lá. A igreja evangélica, a igreja de Cristo, que está aqui em Vinhedo, ela vai crescer, porque Deus vai usar quem é cheio do Espírito Santo. E eu creio, pessoas, sejam elas um número tão pequeno, mesmo uma pessoa, pode ser um instrumento que Deus vai levar para poder salvar aqueles que estão afastados e longe da presença de Deus. Então, irmãos, não existe evangelização, fazer missões sem o poder do Espírito Santo. Então, a palavra que eu deixo nessa noite é que você continue sendo missionário, obreiro na sua casa, dentro do seu lar, mesmo que seja em silêncio. Seja missionário lá dentro, com seus colegas, com seus amigos, na rua, no trabalho, no esporte, em qualquer lugar. Lembre-se disso. Eu sou um missionário porque eu sou cheio do Espírito Santo. Estou transbordando de Jesus. E as pessoas, quando me olhar, vão dizer, você é diferente. Você tem uma identidade diferente. Teu perfume é bom. Teu perfume não é toque de amor, não. Teu perfume é aquele perfume top dos top. Né? Aquele que você vai me dar de presente um dia. Né? Aquele lá. Isso. E a permanência do cheiro é até a eternidade. Não vai vencer nunca enquanto estiver aqui. Por isso que aonde você for, seja com 20 anos de idade, 30 anos de idade, até 100 anos de idade, você vai exalar o perfume de Cristo, porque o Espírito Santo se move em você. Ele vai voar você. Que Deus nos abençoe. Deus te use. Amém? Que Deus nos abençoe. Tiago.